Aqui estamos mais uma vez para celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Todas as quartas-feiras, às 21h30. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nossas palestras ou jornadas aqui sempre obedecem às perguntas de nossos caríssimos ouvintes, que nos chegam através do e-mail rui.mercurio@ig.com.br, ou mesmo das ligações telefônicas diretas para as nossas clínicas, DDD 11 3661 4243 ou DDD 11 3744 4007, que são as clínicas do Dr. Rui Mercúrio. Vamos repetir aquela ressalva, como é hábito em todo o início de nossa palestra. Não temos vínculo com nenhuma igreja, nenhuma crença religiosa, nenhum dogma e nenhuma doutrina religiosa. A medicina espiritual se refere à medicina de Deus. Cura pela medicina espiritual seria o mesmo que traduzir por cura através do poder de Deus. Nós temos formação médica e exercemos a medicina em nossas clínicas de dor do sistema músculo-esquelético. Uma delas, na Avenida Giovanni Gronchi, 1263, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Telefone 11 3744 4007. E a outra na Avenida Pacaembu, 1024, também na cidade de São Paulo. Telefone 11 3661 4243. Em cima de todos os recursos médicos disponíveis para aliviar ou resolver as mais diversas dores das mais diversas origens do sistema músculo-esquelético, se manifestando como dor de cabeça, dor no pescoço, dores nos ombros ou nos braços e nas mãos, dor nas costas, dores nos quadris, dores nos joelhos, tornozelos ou pés. Mas também utilizamos a poderosa ferramenta que é a cura através da medicina espiritual. Para o doente ter acesso a todos os recursos médicos de consultas, exames de diagnóstico e tratamento ambulatorial ou hospitalar, o doente ou seus familiares têm que comprar tais recursos. Para obter tratamento pela medicina espiritual, o custo é nenhum. É de graça, pela graça de Deus. Mas enquanto para a ciência médica o foco é doença física ou mente doente, entendendo-se por mente na ciência médica, pensamento e comportamento, para a medicina espiritual o foco é o doente físico, o doente mental, o doente espiritual, o doente emocional, o doente afetivo, o doente social e o doente financeiro. Sim, porque a pobreza não deixa de ser uma doença. Agora aqui nós repetimos, caros ouvintes, vocês que perguntaram e os outros que têm dúvidas, que para entender como funciona a medicina espiritual, é necessário entender 4 princípios fundamentais e que nós trabalhamos em cima desses 4 princípios fundamentais. Primeiro, para a medicina espiritual não existe a doença. A doença não tem filiação espiritual. Ela é uma egofabricação. Não tem filiação espiritual. Para a medicina espiritual,
só existe o doente. Este sim tem filiação espiritual. Então, este é o princípio número 1 dos 4 que nós celebramos. Segundo princípio, o reino espiritual é o reino de toda possibilidade. Eu disse toda possibilidade. Aqui tudo é possível. Não existe o impossível. Logo, não existe o incurável. Segundo princípio. Terceiro princípio. O reino espiritual é o reino da criação. Por isso nós chamamos o reino das formas, ou até o reino da anatomia. Então, tudo e todas as coisas desse universo foram criadas pelo reino espiritual. Veja o tempo do verbo. É passado. As coisas foram criadas. Elas não estão sendo criadas e nem estão no pensamento do Criador em um dia criá-las. Não. Todas já foram criadas. No texto sagrado está escrito: Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Na verdade, isto é uma figuração, porque para Deus não tem tempo. Então, 1 dia, 10 dias ou 200 dias, para Deus é a mesma coisa. E Deus descansou no 7º dia. Na verdade, Deus não ia se cansar nunca. Entende? Então, é uma figuração para entendimento. Mas o fato mais importante é que o reino espiritual já criou. Se ele já criou tudo e todas as coisas, então ele já criou também a cura de todas as doenças. Então, essa cura de todas as doenças já foram criadas. Não há nenhuma cura que necessite ser criada. Todas já estão criadas. Terceiro princípio. O quarto princípio da medicina espiritual. A cura espiritual é única, total, definitiva e irreversível. Se alguém disser que se curou através da cura pela medicina espiritual, ele não se curou do resfriado e nem da calvície. Ele se curou de tudo, porque a cura para um mal na medicina espiritual cura aquele mal e todos os demais envolvidos naquele ser humano. E tem mais. Todos os mecanismos de cura, todos, de toda a medicina, da medicina alternativa, da medicina preventiva e até da cura mental, todos os processos que acontecem em cura, as doenças podem voltar. Pode haver uma recidiva da doença. Mas no reino espiritual, não. A cura espiritual, ela é única, total, definitiva e irreversível. Uma vez que acontece uma cura e ela é espiritual, esta doença jamais voltará e o doente é um curado total. Agora, temos que entender que, a rigor, porém, o curador espiritual mora dentro de você. É o seu eu divino. É a sua mente superconsciente. Assim, a cura espiritual tem que vir sempre de dentro para fora. Daí a expressão, a tua fé que vai te curar, ou é a tua fé que te curou. Então, é o seu eu divino que produz as curas espirituais. Agora, vejam bem, Deus não privilegia.
Seria um contrassenso imaginar que Deus concede privilégios a este ou àquele ser humano. Mas já dissemos que privilégio é conseguir conhecimento espiritual, por menor que possa ser. Isto sim é um privilégio. É o conhecimento espiritual que faz de você, ou vai fazer de você, um curador. Mas antes, vai fazer de você um curado, para depois fazer de você um curador, para você poder curar ao teu próximo e até a você mesmo. E isto, sem dúvida, é um grande privilégio. Entendam, porém, também, já sempre repetimos isto, é uma impropriedade falar em doença espiritual. Nós entendemos como doença espiritual a falta do conhecimento espiritual. Mas o espírito não adoece. Nós escrevemos aqui espírito com E maiúsculo, porque é sinônimo de Deus, e Deus não adoece. Agora, a cura espiritual, ela tem que acontecer a partir da vontade do doente em obter a cura. Esta determinação de cura exalta o seu próprio sistema imunológico para a cura acontecer. Vejam bem, este princípio vale também para a cura mental. A cura mental também tem que partir de dentro para fora, da vontade do paciente em promover a sua própria cura. São ingredientes fundamentais para o sucesso de cura espiritual. Vejam, estou respondendo a várias perguntas dos nossos ouvintes. São ingredientes fundamentais para o sucesso de cura espiritual. Isolamento, no sentido de solidão, silêncio, concentração, determinação, contemplação, meditação, relaxamento. Essas são condições para você celebrar cura espiritual. Sempre voltaremos a esse tópico de desenvolvimento e crescimento espiritual. Temos também que entender, porém, que os mecanismos intrínsecos da cura espiritual ainda não são claros e são uma grande incógnita, como, aliás, é todo o reino espiritual, que ainda é o reino do não conhecimento ou do desconhecimento. Lembrando Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade a que Jesus se referia é o conhecimento espiritual. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto você não conhecer a verdade, você será escravo dos teus sensores físicos e das ilusões. Outro aspecto importante é que as pessoas imaginam que uma cura espiritual ela tem que ser instantânea, imediata, ou seja, o milagre tem que acontecer naquele instante, naquele momento. Embora isto seja o ideal, nem sempre isso acontece. Frequentemente pode acontecer, mas nem sempre isto acontece. Às vezes um trabalho de cura pode durar uma semana ou alguns meses para que o resultado apareça. E nem sempre ele vai aparecer.
A propósito disso, nós já fizemos uma palestra ou 2 jornadas do poder da oração e de como podem as nossas orações serem atendidas e do porquê que nem sempre as nossas orações são atendidas. Se você ora e não consegue resultado com a sua oração, é porque você não está sabendo utilizar o grande mecanismo de cura que é a própria oração. Mas isto é um assunto para uma próxima jornada, uma próxima palestra. Muito bem. Agora vamos responder a uma outra pergunta de nossos ouvintes, que frequentemente nos fazem e nós ainda não tivemos oportunidade de responder. Mas devido à insistência, nós vamos falar agora um pouco sobre o nosso lado médico via ciência médica. Sempre atendemos pacientes em nossas clínicas das mais variadas dores do sistema músculo-esquelético. Mas uma pergunta sempre tem se destacado. É sobre a artralgia dos joelhos, ou sobre as dores dos joelhos. Muita gente se queixa de dor nos joelhos, ou dores várias nos joelhos. E esta pergunta sempre surge. Será que o destino dos joelhos, com o aumento da expectativa de vida das populações, será que o destino dos joelhos é ser substituído por próteses ou implantes metálicos e plásticos? Diria que toda semana alguém pergunta: o que fazer para o meu joelho que está gastando? Por que ocorre este desgaste? E o que fazer para prevenir ou resolver de uma vez o desgaste que está acontecendo em meus joelhos? Lembre-se, isto é um princípio da física. Qualquer movimento gera um atrito. E o movimento da articulação do joelho não é nem um pouco diferente disto. O movimento dos nossos joelhos é um movimento de flexo-extensão. Lembrando que o joelho é uma articulação que sustenta a carga. Ele tem que se movimentar na flexo-extensão, carregando o nosso próprio peso, além do que dos próprios pesos que também nós carregamos junto com o nosso próprio corpo. Não esqueça também que quando você dá um passo na marcha, você transfere seu peso para um joelho só e vai alternando na marcha de um joelho para o outro, para dar os passos. Mas, veja você, se todo movimento gera atrito, e no joelho isso não é diferente, nós temos uma defesa contra o atrito para evitar o desgaste dos joelhos, que se chama líquido sinovial. O líquido sinovial é um líquido gelatinoso produzido pela sinóvia. A sinóvia é a membrana articular. Então, as articulações, em geral, estão contidas por uma membrana chamada sinóvia. A sinóvia produz o líquido sinovial, que é o nosso lubrificante natural das nossas articulações. Ela é lubrificante e nutridora da cartilagem articular. Entendeu? Ela dá vida à cartilagem.
ela dá vitalidade à cartilagem articular. É o líquido sinovial produzido pela membrana sinovial. A cartilagem vai sempre se formando, de dentro para fora. E o desgaste é reposto, desde que o sistema de lubrificação esteja íntegro e produzindo o líquido sinovial. Com o avançar da idade e com a ocorrência da menopausa na mulher, este líquido sinovial vai diminuindo, o que torna o atrito muito maior e o desgaste maior ainda também. O problema do joelho se torna muito maior se você imaginar o joelho com dois compartimentos. Um compartimento lateral, na parte de fora do joelho, e outro compartimento medial, na parte de dentro do joelho, voltada para a outra perna. Se o desgaste é maior no compartimento lateral, vai acontecer um desvio do eixo do membro inferior em X. É aquela deformidade em X dos membros inferiores. Se o desgaste for maior no compartimento medial dos joelhos, a deformidade é pernas em arco, ou na conhecida perna de cowboy. Este desvio, tanto da perna em arco como da perna em X, é progressivo. A dor vai aumentando e a incapacidade de marcha, de permanecer em pé ou de subir ou descer degraus vai aumentando até o limiar do insuportável da dor. E o paciente fatalmente vai para a cadeira de rodas por impossibilidade de marcha. Quando a dificuldade de marcha aumenta, os pacientes em geral fazem uso de analgésicos anti-inflamatórios em doses crescentes, causando indisposição gastrointestinal, hepática, etc. Esses medicamentos simplesmente são paliativos e em nada resolvem a essência do problema dos desgastes articulares. Existem muitos sofredores de dores articulares dos joelhos cujo desgaste avança tanto que os ortopedistas só veem solução através de próteses ou artroplastia total dos joelhos. Mas esse procedimento cirúrgico não tem volta, tem que dar certo ou dar certo. Não existe alternativa. Para aqueles pacientes com indicação de tratamento cirúrgico, com artroplastia total de joelho e que não aceitam esse tratamento cirúrgico de modo algum, ou que haja algum impedimento por insuficiência cardíaca, respiratória ou outro problema que impeçam um procedimento de anestesia, nós fazemos um tratamento conservador não cirúrgico com viscosuplementação, que são aqueles medicamentos biológicos ou químicos com estrutura molecular parecida com os componentes das cartilagens naturais do corpo humano. Mas para esse tratamento dar resultado satisfatório, antes temos que alinhar os membros inferiores, o que fazemos através de imobilizações gessadas com cunhas corretoras do alinhamento. E depois esse alinhamento será mantido às custas de sapatos ortopédicos e palmilhas. Uma vez conseguido aqui o resultado, as dores diminuem muito ou desaparecem e a marcha fica possível. Este é um tratamento alternativo que, às vezes, vale a pena ser tentado antes de instituir a prótese total dos joelhos. Muito bem, estamos aqui ao fim de mais essa nossa jornada. Se quiserem ver as anteriores, acessem YouTube,
Rui Mercúrio. Ou então o nosso site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem perguntar, através do nosso e-mail, ruicomy.mercurio@ig.com.br, ou através dos nossos telefones em São Paulo, prefixo 11 3744 4007, 3744 4007, ou prefixo 11 3661 4243. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos uma boa noite. Tenham muita saúde. Sejam muito felizes.